Oi, boa noite, meninas. Estamos aqui no nosso segundo encontro de Kotlin. Ah, continuei aqui o nosso projetinho, né, do encontro passado. A última, o último arquivo que a gente viu no encontro passado foi essa classe de person aqui, né, só para retomar. Uma classe pessoa, onde a gente tinha aqui um name, uma variável read only, e a gente tinha aqui uma variável que poderia ser alterado o valor, que é o isStudent. E ficou faltando passar para vocês que a gente pode criar métodos get personalizados. Aqui eu tenho uma classe simples, né, onde eu só coloquei nome e essa propriedade aqui isStudent. Mas eu posso criar alguns gets personalizados dentro de uma classe. Então aqui é um outro exemplo de classe, onde eu tenho aqui um retângulo. Eu declarei uma propriedade que é a altura, do tipo int, e a largura também do tipo int. E no livro ele traz esse exemplo, né, de um get customizado, que seria esse isSquare, que ele vai definir se essa classe é um quadrado ou não. Então, assim, você declara a propriedade aqui dentro, ela não vem aqui no nossa, como que eu chamo isso aqui? Parece um construtor, né? Mas enfim, eu declaro essa variável aqui dentro da própria classe, do tipo booleano, e eu escrevo esse método get aqui, falando o que ele deve fazer. Né? Aqui no caso ele vai me retornar um booleano. Se a altura for igual à largura, aí é um quadrado. E ele vai me retornar um true. E aqui eu só pus mais um get de exemplo, né? Eu pus aqui um val description. Também estou definindo um outro get. E aí ele está verificando se isSquare, quer dizer, a propriedade aqui de cima, eu posso fazer referência a essa propriedade de cima e retornar uma mensagem. Ah, é um quadrado, um retângulo, né? E funciona bonitinho. Então, dentro da classe eu posso ter esses gets customizados, né? Executando aqui, eu criei aqui um retângulo, não preciso fazer o new, né? Só dou um retângulo, passo aqui os valores das propriedades e aqui eu imprimi esse isSquare. Aqui me retornou falso e imprimi essa descrição, é um retângulo. Né? Se eu deixar igual aqui, ele vai me falar que é um quadrado. Meninas, se vocês quiserem que mexa no código, teste alguma coisa aqui, vocês avisam também. Tá tranquilo. Beleza. É um quadrado. É que eu vou codificando também, eu vou testando umas coisas, né? Falei, nossa, será que dá para eu criar uma propriedade aqui referenciando a de cima, né? Eu fui fazendo uns testes aqui, não está no livro, mas são coisas que a gente vai testando e vai aprendendo aí pelo meio do caminho. Tá, então aqui seria uma classe com o get customizado. O tópico seguinte que ele entra é a parte de enum. Então aqui ele criou uma classe enum. No Java a gente só declara como enum, mas aqui no Kotlin eu tenho que falar enum class. Ele fala até que tipo a maior instrução assim do Kotlin, que no Java é menor e no Kotlin é maior, né? Que você tem que pôr enum e mais o class. Mas enfim, aqui tem uma declaração de um enum simplesinho, né? Onde eu coloquei que é color e defini aqui os nomes das cores, tá? E Só que é depois pra ele gente se lembrar que ele cria uma classe, né? Ele deve criar uma classe, né? Quando tu cria um enum, deve criar um ponto class separado. assim, é semelhante ao Java mesmo. A única diferença é que é enum class, assim, a sintaxe, né, do Kotlin.
E a diferença aqui também é que eu consigo declarar um monte de coisa dentro de uma classe, né? No Java eu teria que ter tudo separadinho por arquivos, né? Muda um pouco isso. Ah, eu vi os pacotes, né? Os pacotes são mais Isso. simplificados, mais inteligentes. É que nem aqui no Java, né? Eu tenho um enum color, tipo, o nome da classe tem que ser o nome do arquivo, né? Então no Java é bem separadinho as coisas, né? E aqui no Kotlin eu posso jogar um monte de coisa num único arquivo, né? E ele se acha aqui. O nome do meu arquivo aqui é enumcolor.kt, mas eu defini um enumcolor, um enumcolor RGB, né? E tudo no mesmo arquivo. Mas funciona. O importante é isso. E aqui então ele fez um enum mais complexo, né? Não sei se você lembra, do enum lá do Java efetivo, que a gente tinha lá, acho que era um enum de planetas, onde calculava a massa, calculava a gravidade, né? A Lembro, gente lembro sim. lembra Aham. que às vezes a gente está acostumada de ver enum só para definir constantes, mas assim, dentro de um enum eu posso ter funções, métodos, posso ter um monte de coisa, né? E aqui, nesse exemplo do livro, ele fez justamente isso. Ele declarou um enum de color RGB. Color RGB é aquele formato de cor, né, que você fala quanto de vermelho, quanto de green e quanto de blue você compõe aquela cor, né? Então ele definiu aqui a cor passando a quantidade de vermelho, green e blue, né? Para cada cor ele fez essa formatação aqui. Eu esqueci o nome disso, mas tem o um nome. Então, assim, definiu as propriedades para cada uma dessas cores, tá? Aqui, na última cor, é obrigado você ter esse ponto e vírgula para ele saber que você terminou aqui a declaração do enum, né, das cores do enum. E aí, na sequência, você pode definir métodos, funções, né? Depois desse ponto e vírgula aqui, pode ter outras propriedades, inclusive. Então aqui ele definiu uma propriedade RGB, onde ele faz um cálculo. Faz um cálculo usando aí o red, green, blue, né? E ele definiu também um método aqui, print color, que é um println, onde ele vai jogar o nome da cor e essa propriedade aqui, que é o cálculo. Tá tudo isso dentro de um enum. E aí, se você executar esse main aqui, ups, aqui, eu imprimi aqui primeiro a cor azul, a propriedade RGB da cor azul, aí deu esse 255, depois da cor amarela, deu esse número estrambólico aqui, e aqui eu chamei essa funçãozinha printColor, que vai me falar o nome da cor e o resultado, né, da propriedade RGB. Aqui diz, vai imprimir o nome da cor que eu selecionei e aqui o resultado da propriedade RGB, que é esse cálculo. Então, assim, dá para fazer bastante coisa dentro do enum, né? No Java também dá. Eu não costumo ver, assim, nos sistemas que eu mexo, nunca vi, assim, uma grande coisa no enum, mas dá para fazer. E aqui do Java eu só coloquei esse simplesinho aqui, mas poderia ter métodos aqui dentro também, né? Igual tá ali no Kotlin. Vocês têm mais alguma dúvida aí de enum? Ah, tá. Vou partir aqui pro when. O when tá meio grandinho.
Bom, primeiro, eu coloquei esse enum dentro de um pacote porque nos capítulos ali do livro ele fala sobre o import, né? Que no Kotlin, assim como no Java, a gente consegue fazer um import de classes aí de outros pacotes para usar aqui dentro, né? E aqui eu fiz um import desse color RGB, ponto asterisco, né? Então, quando eu referencio essas cores aqui, eu não preciso colocar color RGB.red. Ele já sabe que esse red é do pacote aqui color RGB, porque eu fiz esse import. Eu também importei a classe color, só que aí no caso, para eu referenciar o red, eu tenho que pôr color.red, senão ele confunde com color RGB red, né? Mas assim, da mesma forma que eu uso import no Java, eu consigo usar aqui no Kotlin, tá? Bom, agora falando de when. When é como se fosse um switch do Java, né? Eu me lembrava do switch do Java, aquele bem antiguinho, que a gente colocava aqui a condição, né? A ser avaliada e que a gente tinha que colocar break. Em cada case aqui tinha que jogar break, e era uma coisa bem verbosa, assim, né? Bem extensa, né? Tinha por case, parará, aí aqui a instrução, depois o break. Se eu não me engano, tinha um default também, quando não fosse nenhuma dessas opções, né? Então o Java, acho que é do Java 8 esse aqui, era bem verboso. Depois ele melhorou, não sei se esse daqui é do 17 ou do 21, mas enfim, ele ficou mais parecido com o do Kotlin, né? Mas Ah, voltando aqui. parece usando Lambda, né? Eu não tinha visto. Uhum, No Java dá pra fazer assim? dá Ah, para fazer assim. top, tô Melhorou. vendo agora. Você usa o switch, color, e você vai ver que é parecidíssimo com o do Kotlin, né? E aqui tem o arrow operator que ele fala, e aí você coloca aqui a instrução. Mas tem que ter o ponto e vírgula, né? Do Java, Ah, as esse fica coisas mais estão simples. melhorando também. Uhum, sim. Então, voltando aqui para o Kotlin. Qual que é a sintaxe, né, do when? Você coloca o when, aí aqui vem a expressão que você vai avaliar. Depois você coloca chave, né? E aqui ele chama de branches, que seriam as opções que você quer avaliar aqui, né? Então, quando a cor for do tipo red, aí ele joga aqui o arrow, né? E o que ele quer retornar. Esse exemplo aqui, essas cores aqui são as cores do arco-íris, e eles têm um mnemônico, né, que é uma frase para você lembrar quais são as cores do arco-íris, né? Então essa frase aqui, Richard of York, não sei o que, é para lembrar que no arco-íris tem red, orange, yellow, green, todas essas cores. E uma diferença aqui do Java, que não é necessário, o break, né, que nem tinha lá no Java 8. É obrigatório indicar todas as possibilidades no when, ou incluir o else. Então, tipo assim, eu tenho todas essas cores, eu sei que color, o enum que eu defini, eu tenho todas essas cores. Se eu tirar aqui o violet, aí ele já aponta um erro aqui. Aí ele fala que a expressão precisa ser exaustiva, que é necessário adicionar o violet ou senão um else, né? Então ele está me validando aqui se eu considerei todas as cores aqui no meu when. Isso que ele fala de ser exaustivo, né? Que esse when precisa contemplar todas as possibilidades. Senão ele vai apontar um erro aqui. Então, ou eu volto esse violet, ou senão eu teria que jogar aqui um else. Vou por aqui um else, outro. Aí o erro some. Né? Então, assim,
Mais uma validação que ele faz aqui, e eu acho que no Java não tem isso, se eu não me engano. Bom, nesse aqui eu acho que não vai ter. Ó. Se eu tirar aqui o Violet. Olha, ele fala que dá para melhorar esse switch, né? Mas ele não me fala aqui, ó, tá faltando Violet, né? Então, vejo aí uma vantagem do Kotlin. Que mais? Então, o arrow operator, ele separa aqui a condição, né, da expressão que seria o que ele vai retornar nesse when. Tá? Se a cor for violet, ele vai retornar essa palavra, vem. E aqui só para executar, então se eu pegar aqui o get mnemonic de blue, né, ele retorna aqui o battle. Ele entrou aqui nessa opção. Então esse aqui é o when bem basiquinho dele. Aí aqui ele só faz, é tipo função, recebe um parâmetro que é a cor, né? E aqui ele já faz igual, né? Não está naquela estrutura de função com block body, né? Que eu tenho que falar o que ele vai retornar, que ele vai retornar uma string, abro chaves, coloco o em dentro, depois dou um return, né? Aqui ele já está igual e já retorna o valor aqui do when, né? Então bem mais simples. Meninas, se tiver dúvida, vocês vão falando aí, hein? Aqui ele só criou uma funçãozinha que ele vai usar mais pra frente, tá? Ele chamou essa função de measure color e ele deixou aqui um valor fixo, que é a cor laranja. E ele vai usar mais pra frente. Aí, aqui você tem uma função get warmth from sensor. Então aqui tem uma função que eu não vou receber nada e eu vou retornar uma string. Aqui está o corpo da função, né, entre chaves. Dentro dessa função eu estou recebendo, estou definindo aqui uma variável, read-only, que é color, que vai receber esse measure color, que é essa função de cima. E que é orange. Então, na verdade, essa cor aqui vai ser orange. E aí ele faz um return aqui, com when, referenciando essa variável que ele instanciou aqui em cima. E aí, quando ele vai fazer esse when, ó, dentro do when eu posso colocar aqui entre vírgulas várias opções, né? E eu posso usar essa variável color aqui dentro do meu when para pegar uma propriedade dela. Tá? Então eu estou usando essa variável aqui para avaliar o valor de color e também vou usar esse color aqui para pegar a propriedade red dela. E aqui nada mais é que como é que eu vou explicar isso? Ele está listando quais são as cores quentes, quais são neutras e quais são as cores frias, né? Então as cores que tem mais azul, as cores que tem mais vermelho e aqui uma cor neutra que seria a cor que tem verde, né? Então ele vai avaliar se esse color é red ou orange ou yellow e aí vai falar que essa cor é quente e vai falar qual o valor do red dessa cor. Aqui se for green, ele entra aqui dentro e retorna esse neutro e imprime aqui o valor de green. E aqui se for um desses tipos, blue, índigo e violet, ele vai falar que é uma cor fria e retornar qual que é o valor de blue. E aí testando aqui, como a gente puxou a cor laranja, né? Ele caiu dentro do warm, que o red é 255. Né? Ele vai pegar o valor do red dentro do orange.
Deu pra entender, gente? Ah, eu entendi. Ah, É, a que, gente passou, né, na ali verdade, aquele oh, dólar perdão, ali Gi. é o jeito de pegar, né, a variável bem simples. Isso. Bem simplesão. Já. É aquele string template, né, que você joga o dólar e aí você consegue o dólar entre chaves, né? Você consegue referenciar a variável e pegar aqui propriedades que tem dentro dessa variável, né? Se olhar o color na verdade é esse enum aqui. Ele lembra que tinha essas propriedades aqui, red, green, blue, né? Então ele está pegando o orange aqui e retornando esse R, que é o 255. Fica tipo uma matriz, né? Uma matrizinha ali. O É, sim. RGB. É que você definiu esse enum com essas propriedades aqui. E aí, para cada cor, a gente define quais são os valores, né? De Os red, green, valores. blue. E E aí naquele. ali o exercício que você fez tá filtrando, então tá meio que. Ele tá filtrando as cores, né? Major. Isso. É, quando eu passo o orange, ele vai cair nessa linha aqui do Wayne. E ele está puxando esse color.r. Eu poderia puxar o color.g, né? Todas as propriedades que eu defini lá no enum, eu consigo acessar aqui. Tem o RGB também, que é uma propriedade. Tudo porque eu coloquei dentro aqui desse dólar e chaves, né? Aí eu consigo acessar as propriedades aqui do enum e jogar, concatenar aqui com essa string. Né? Tudo que está em verdinho é o que ele vai imprimir como se fosse uma string. E o que está entre dólar e chaves, ele vai interpretar o código para retornar o valor. Deu para pegar? Uhum. Bom exemplo. Esse exercício é mais complexo. Dá pra fazer o do planeta depois, a gente converte aquele exemplo Dá. do planeta pro. Porque tem uns cálculos, né? Mas é a Isso. mesma ideia, né? A mesma coisa. É, mas é exatamente a mesma coisa. A gente tem um enum, tipo, tinha os planetas, aí tinha uma funçãozinha que calculava massa, sei lá, peso, circunferência, né? A gente joga dentro do enum e consegue acessar essas funções, propriedades ali dentro do código. Né? Conseguiria acessar aqui. Continua valendo, né? Tudo que é do Java continua valendo, que dá pra Uhum, fazer complexo. Que é coisa que nem isso. imaginava que dá pra fazer dentro do menu. Cálculo, É. coisa, salário, né? A gente viu coisa, cálculo de Uhum, salário, um monte de coisa. É, é. bota tudo numa classe facilitadora dentro do próprio menu, não precisa botar fora, né? Se Uhum, vai ser calculado aí dentro mesmo. E no caso aí é. tá tudo referente às cores, né? Que as cores é uma Isso. mistura, né? O RGB é o red, G é o green e B é o blue mesmo, é uma nomenclatura. Né? É. Isso aí. Deixa tudo centralizado, né? Aqui no domínio de cores, né? Que mais aqui? Aqui também, deixa eu ver se eu tirar o violet. Ele vai falar que tem when, tem que ser exaustivo, né? Então ele está checando aqui, olha, eu vou verificar cor. E cor eu tenho um enum e eu tenho, sei lá, 10 cores, 8 cores. Então eu tenho que validar essas 8 cores, ou senão eu vou jogar um else aqui. Um else. Ah, faltou uma cor, ficou faltando, daí ele dá Uhum. falta. Isso. Ele aponta que, olha, você não está verificando todas as possibilidades do when e aí fica marcado aqui com erro, né? Ele não vai compilar.
Então, ou eu jogo todas as cores, ou eu tenho que colocar um else para ele tirar esse erro aqui, né? Aqui. Ele até sugere aqui, né? Add remaining branches. Ó, aí ele mesmo joga o que tá faltando. Nossa, muito legal. Eu gostei também, viu? Né? Um alerta aí, Será né? que no Java dá isso aí? Eu não sei, eu acho que Então, não. aqui não apontou nada, mas esse é o velho, né? Deixa eu só ver aqui o novo. Eu me lembro que ele reclamava, mas era só um Ó, warning, não era em compilação. Só dizia assim, bota um default aí, um warning. então, mas aqui ele não tá dando nenhum warning, ó. Olha, Tá normalzinho. Se eu rodar aqui. Oh, mas eu tirei justa a cor que ele tô passando aqui, peraí. É, mas ele não deu erro, ó. oh, vantagem, No né, do Kotlin. Então, nesse sentido, fim. ele tá Nossa, o mais que eu fiz? aprimorado. Pegamos uma Ah, coisinha aí, uma coisa a mais aí, que é vantagem. eu fiz alguma caquinha aqui, mas enfim. Ele não tá apontando aqui que tá faltando a cor, né? Esse violet. E no Kotlin ele vai apontar. Em tempo de compilação ainda, né? Não, não Isso, é execução. compilação. Evita. É, evita erros futuros aí na execução, né? Aí a gente tem uma outra função aqui que ele criou, que é o mix. O mix ele vai receber duas cores, né? E aí para ele validar esse when, ele está criando um set. Então, set é uma coleção na qual os objetos não se repetem e a ordem não importa. E dois sets são iguais se eles tiverem o mesmo conteúdo. Né? Então, o que ele está fazendo aqui? É uma função para misturar duas cores, né? E aí ele cria aqui um set dessas cores que eu passei como argumento. E aqui nas opções do when, ele vai criando o set com duas cores para ver se bate com o que eu passei. Né? Então, se eu passei um red e um yellow, ele vai retornar orange. Se eu retornar um yellow e um blue, ele vai retornar green. Então, ele vai comparar esse set aqui do when com o set aqui das opções e vai ver qual que bate. Né? Então, se eu passar red e yellow, vai chegar nessa primeira linha, vai encontrar esse set de red e yellow, vai falar, beleza, é igual, então retorna orange. Né? Então, ele está criando esse objeto set para poder comparar esses dois elementos. E aqui ele jogou um else, throw exception, dirt color, né? Uma cor que não está prevista. Aqui ele não está fazendo essa validação aqui de todas as possibilidades, né? Eu nem sei. Eu não, na verdade, eu não sei assim se eu conseguiria colocar todas as opções aqui e esse when deixaria de ficar com erro. Mas acho que deve ser isso mesmo. Ele está dando erro porque eu não pus todas as possibilidades. Sim, tipo, a gente mistura todas as cores e aí fica preto, né? Por exemplo. Na real, as tintas, né? Eu fico lembrando aqui. Aí fica um cinza, uma cor horrível. É, Daí, se tu colocar todas misturadas, ele então, eu tô cria. em dúvida, tipo, se eu listar aqui todas as opções possíveis, se vai sumir isso aqui, ou se ele não consegue avaliar porque tá dentro do set, são duas cores, né? Porque nesses outros aqui eu estava considerando uma única cor. E uma única cor, eu sei que tem as 8 cores lá do arco-íris, eu sei quais são. Mas aqui eu tenho um set de duas cores, né? Então, eu não sei se eu jogasse todas as opções aqui, ele deixaria de dar erro ou Eu não. acho que tem que fazer toda aquela probabilidade, como é que
fala aqui. Uhum, Negócio de matemática, ver todas as possibilidades dentro desse combinação de dois, daí talvez uhum. ele pare. Mas enfim, ia ser bem inútil aqui ficar jogando todas as combinações, né? E jogar a mesma mensagem. Então é mais fácil usar o É, else, né? não precisa, no caso. É, não precisaria. Mas enfim, aí ele jogou aqui o else garantindo todos os cenários, né? Se eu tiver o else, não for, passou por esses três, não é nenhum desses, caiu no else. Vai retornar alguma coisa. Então eu acabo cobrindo todos os cenários tendo esse else aqui. E aí, o que ele fala no livro, né? Legal, tá bem legível esse código, a gente consegue entender, né? Mas o que ele fala? Que esse código é ineficiente, porque ele cria vários objetos, ele fala que short-lived objects, né? Você dá trabalho para o garbage collector, que depois tem que ficar pagando esse monte de set aqui que ele cria, só para validar esse when, né? E que aí esse aqui seria um algoritmo mais otimizado, mas é de difícil leitura. Por quê? Eu posso ter o C1 sendo red, e C2 sendo yellow, mas aí eu posso passar o invertido. O C1 é yellow e o C2 é red. E essas duas opções vão me retornar laranja, né? Então você teria que fica mais extenso o código, né? Apesar de ser mais eficiente, fica mais extenso. Aqui no when eu não recebo um argumento, eu só tenho o when aqui sozinho. Aí ele vai passar por cada uma dessas opções e aqui retornar true, ele vai devolver. É diferente desse daqui que eu passo as opções, né? Aqui e ele vai comparando, né? Aqui só ele tá lendo aqui o que eu mandei e tá avaliando, fazendo uma avaliação booleana, né? Isso aqui retorna true? Retornou true, então eu devolvo orange. Ou esse aqui, não retornou true, tá false, vou pro próximo. Então avalio essa condição. Tá true, retorno o green. Então é uma outra forma de fazer o when, né? Sem passar aqui a condição. E só avaliando aqui se isso retorna true ou false. Tá. Agora eu vi aqui do livro o when com argumentos e esse when sem argumentos. Uhum. Tem argumento. Isso aí. Eu acho Ele que é vai. mais confuso, sei lá. Pra Também fazer a achei. leitura, assim. Não dá pra Aqui tá bater o muito olho e ver. extenso, né? É que esse exemplo aqui tá muito extenso, mas poderia ser algo mais simples, né? De repente. Mas tem que ser um booleano, né? Uma expressão booleana aqui no início, antes do arrow, né? E aqui o que deveria retornar. Porque nesse caso aí, eu acho que a vantagem, por exemplo, é a situação de que tu não tem argumento pra passar. Tu tem um cálculo pra fazer, né? Aí Uhum. tu tem só um cálculo e tu quer calcular e não tem argumento pra passar, daí dá pra fazer também. Uhum. Eu tô pensando até naquele caso do retângulo, né? Se colocasse o when, sei lá, altura igual a largura, aí retorna quadrado, não retângulo, né? Poderia também colocar como Ah, um aqui argumento no aqui. livro tá falando assim, ó. O código será menos legível. Porém, É, é o preço que você terá que pagar para ter um melhor desempenho. Então, exatamente. aí tu tem um desempenho melhor, então tem essa diferença também. Sim, enfim. Escolhas, né? Eu nem rodei aqui, mas vou executar aqui o mix.
Aqui é um mix de blue e yellow. Retorna verde. Sei lá, se eu jogar blue e orange. Né, aí ele vai lançar a exceção. Dirt color, porque é uma combinação que não está prevista, né? Não tem nenhuma aqui com orange. Aliás, eu estou fazendo esse de cima aqui. Não tem nenhum orange, então ele cai aqui na exceção. Belezinha? Beleza? Esse aqui é um geral de Wayne. Como funciona o Wayne. A E assim, querida ficou bem sequer semelhante. é comentário do livro em Oi? português aqui. Eu tô vendo aqui os comentários do livro em português. Que tá falando Uhum. que vale a pena tu fazer esse estilo sem argumentos quando tu vai chamar esse num aí, por exemplo, massivamente, né? E precisa realmente ter uma vantagem de performance, porque ele não cria nenhum objeto Uhum. extra. E no outro caso ele cria uma coisa assim, memória. Entendi. Tem que avaliar, né? E que eu ia comentar é que esse aqui tá bem parecido, né? Aliás, bom, esse tá bem parecido com esse do Java, né? Só que ao invés de when é switch. Aí tem aqui o argumento, chaves e aqui as branches, né? Aqui tem when. Aqui a chave, aqui a condição que ele está avaliando, né? O arrow e o retorno. Esse set é o que eu não reconheci em Java, não sabia, não sei se existe esse set off de criar uma lista dentro de uma outra para fazer Então, essa condição eu sei que aí. tem o list off, o set off no Java. O set off deve ter também, né, no Java, Deve ter, só não, acredito. eu não conhecia. Estudando Enum, a Você gente diz estudou, fazer. né? A gente estudou nos livros, mas talvez isso não é do Java, Uhum, mais versões mais recentes. uhum. Mas você diz usar o set aqui, tipo na condição do switch. Isso, Colocar aqui e ver se ele funciona, né? como Da auxiliar mesma ali, forma. para decidir, por exemplo, entre o, né, fazer uma lista de, Uhum, eu tenho uma lista de, que nem esse exemplo aí de Enum com 20 itens, uhum, eu quero fazer uma combinação de dois e aí uhum. retornar uma coisa bem É, interessante. essa é a lição de casa. Testar em Java. É, dá pra fazer a versão Java e ver se funciona, né? É boa, vou anotar É. tema de casa aqui, porque a gente continua estudando os dois. E no livro Kotlin é engraçado, porque eles baseiam, né, tudo comparando em Java. Isso facilita muito, porque é para o livro, é para programadores Java que tá aprendendo Kotlin mesmo. Uhum, sim. Mas eu também nunca. Eu não ia pensar, né, em criar um set. Eu acho que eu ia pensar mais nisso daqui, né, de deixar um negócio fixo aqui, do que criar um set e aí comparar as coleções, né? Enfim. Mas a gente pode ver se funciona no Java também. Bom, aí depois do Wayne, ele fala de smartcasts. É um exemplo um pouquinho mais complicado, né? Ele criou uma função para avaliar uma expressão aritmética simples, que seria a soma de dois números, tá? E aí ele fala que essa expressão pode ser representada numa árvore, cujo nó pode ser um número ou uma soma. Aí ele até colocou aqui um desenho, né?
Então eu vou ter, para uma expressão aritmética, eu posso ter um número ou uma soma. Essa expressão aritmética que ele está querendo criar, né? Esse número, ele vai implementar uma interface que chama ESPRI, e o SUM também vai implementar essa interface ESPRI. Só que o número ele tem um valor e a soma, o número recebe o valor, né? E a soma ela pode receber dois valores, que seria o left e o right, que é uma variável do tipo ESPRI. Porque assim acaba virando um algoritmo recursivo. Não sei se estou conseguindo explicar muito bem, mas o exemplo seria esse. Eu tenho uma função aritmética onde eu vou fazer a soma de dois números. 1 mais 2, e o resultado disso aqui eu vou somar com 4. Então, assim, eu teria aqui o número 1 e o número 2, que estaria sendo somado. O número 1 é o left, o 2 é o right, e a soma está recebendo esses dois números e está fazendo essa soma. E aí eu tenho outra soma que vai receber o resultado da soma anterior e vai somar com mais o número 4. Tá? E ele transformou isso num código, um código recursivo. Porque a soma, eu posso ter uma soma dentro de outra soma, dentro de outra soma. Então, o código que ele faz é usando essa interface ESPRI, né, que estava aqui no essa interface ESPRI. E eu tenho esses dois tipos, ou é um número ou é uma soma. ESPRI pode ser um número ou uma soma. Se é um número, eu tenho um valor do número. Se é uma soma, eu vou receber dois ESPRIs. E esses ESPRIs pode ser um número ou pode ser uma soma. Não sei se deu para entender, gente. Ou se alguém quer explicar. Eu tava pensando aqui, sabe aqueles continhas de coisa de numerologia? Não sei se alguém já fez. Que tu fica. Sabe? Que tu pega o nome da letra, cada letra é um número, eu não sei. Ou que daí tu vai somando os números do lado e fazendo a soma recursivamente. É mais ou menos a mesma ideia. E na matemática tem bastante isso, né? Fatorial, acho que fatorial. Sim, sim. A diferença é que aqui ele está fazendo uma expressão aritmética, né? Então, ele está considerando aqui só soma, né? E soma de dois valores, ou número. Então, ele fala, né, que o número é sempre um leaf node. Um leaf node não tem filhos. E soma sempre tem dois filhos. Esses são os argumentos da soma, que pode ser um número ou uma soma. Tá, mas aí o argumento é sempre dois. Mas eu vou, por Para exemplo, soma, sim. eu pego um número maior, que tem, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E eu divido ele e sempre pego, eu posso fazer uma função auxiliar que sempre passa o primeiro com o segundo, que dá a soma. Daí ele passa a soma com o terceiro, entendeu? O terceiro junto com a soma. E vai até o final do número, por exemplo. Que seria mais ou menos as contas que a gente faz, né? Tu tem um número maior e tu tem que sempre somar com o da direita. A soma você vai ter sempre você sempre vai receber dois valores. E esses dois valores, ou ele é um número ou é outra soma. Tanto que a soma, tá vendo aqui, ó, ele criou a classe soma. A classe soma recebe dois valores, o left e o right. E esse valor não é um número, é o ESPRI. E o ESPRI, ele pode ser um número ou uma soma. É o número, a classe número. Dois pontos ESPRI quer dizer que eu estou implementando essa interface. O ESPRI é uma interface, né? E ele fala que é uma interface marcadora, ela não tem nenhum método, tá? Só está aqui, interface ESPRI. Então o número, ele recebe um valor que é do tipo int, e ele está implementando essa interface ESPRI.
Aí a soma recebe dois valores, que é o left e o right, e eles são do tipo ESP. Como ele é do tipo ESP, ele pode ser ou número ou soma, que são as duas classes que implementam aqui o ESP. E isso que vai tornar o algoritmo recursivo, né? Porque assim, se dentro desse left vier uma soma, então ele tem que chamar a função para fazer essa soma. Bom, vou mostrar aqui o algoritmo para ver se Sim, fica A mais soma claro. sempre tem que ter dois. sim. Sim, sim. É igual estrutura de dados, né? Conceito de árvore, bem parecido. Uhum, isso. Só que assim, vai receber dois valores do tipo ESP. Então pode ser um número, tipo, eu poderia falar a soma de 1 mais 4. Então vai somar direto, bonitinho. Mas eu posso receber também uma soma dentro desse argumento. E aí, se você olhar o código aqui, ele criou essa função eval, né? Então ele verifica, esse e é um número. Aqui é como se fosse um código Java. É a primeira escrita da função, ele escreveu como se fosse Java, né, como a gente está acostumado a ver. E depois ele vai melhorando esse código até ficar da forma Kotlin, né? Mas o ideal é que a gente entenda esse código para depois ver a forma mais avançada, né? Então, primeiro ele verifica, é um número? Se for um número, retorna o valor desse número, né? Aqui ele está fazendo um cast, né? Porque assim, como o E é um ESP, ele está fazendo um cast aqui desse E para número e aí está retornando o valor. Aqui seria a propriedade do número que é value, né? Então retorna o valor do número. Se o E for uma soma, aí que entra a recursão. Ele vai chamar eval, que é essa função aqui, no parâmetro left, mais eval no parâmetro right. Então, tipo, tá chamando essa função, ele vai avaliar se o left for um número, só vai retornar o valor. Ok, retornou o valor. O right, vou fazer o eval do right. É um número? Retorna o valor. Então, se o left for 1 e o right for 2, eu vou fazer 1 mais 2 igual a 3 e retorna o valor. Agora, se o left não for um número, aí ele vai cair aqui nesse if e sum. Né? E aí vai fazer de novo eval. Aqui que ele cai na recursividade. Eu fiquei olhando esse exemplo, assim, um tempinho para conseguir absorver, né? É um código mais complexo, assim, que a gente está acostumado a ver, né? O tempo todo. Mas se observar assim, você vai acabar entendendo que tem o ESP, ou vai ser um número, ou vai ser uma soma. Se for uma soma, ele entra de novo aqui para cair nessa recursão até chegar no resultado da soma. Alguém quer explicar melhor? Perguntar? Eu só queria É bem... perguntar, porque eu ainda não conheço muito Kotlin, estou começando agora. Essa forma ali de Uhum. verificar da linha 20 é como se fosse o equivalente ali que a gente usa no Java do instance of para verificar? Isso mesmo. Isso aí. Eu até fiz aqui. Deixa eu ver, acho que é aqui. A versão em Java, né? Então eu vejo aqui, ESP instance of num. E aí ele faz o cast, né? Joga num aqui na frente da variável. E aí ele consegue acessar a propriedade value do número. Se não, se instance of sum, né? Só que no Java fica bem, né?
mais verboso, né? Que eu tenho que fazer esse cast aqui, aí pegar o left. E aqui também fazer a mesma coisa para o right, né? Fica um pouquinho mais verboso aqui no Kotlin, se bem que aqui também tá meio verboso, mas você vai ver mais para frente que no Kotlin você consegue fazer isso aqui de uma forma mais fácil, né? Você não precisa ter isso daqui, ele fica mais simples o código. Pra Mas quem a princípio o ideal. Oi? Não, eu ia falar que para quem está começando agora, apesar da sintaxe ser nova, o Kotlin parece ser bem mais amigável, assim, né? Mais próximo da Uhum, nossa linguagem. sim. Mas o ideal era entender o que, que esse código está fazendo aqui, né? Dessa forma. Depois a gente ir para simplificações que ele faz no Kotlin, né? Até ele chegar nesse formatinho aqui, que é bem mais simples. Nossa, já deu 7h30, meninas. A Gi tem que ir, né, Gi? Tô esperando, mas tô por vocês aí. Espero quando liberar. Mas Né, era mas, isso por hoje ou tinha mais? não deu para terminar, mas assim, vocês conseguirem olhar esse código e compreender ele, né? Seria bom. Isso. Ficaria mais fácil de ler a simplificação que ele vai fazendo, né? Ele vai mudando nos próximos exemplos, simplificando cada vez mais esse código até chegar nisso daqui. A Né? gente E esse para form... qual que é o tópico mesmo aqui, só pra me marcar? é, É o número Smartcasts. Smartcast. Tá. É, a gente retoma no próximo, a partir daqui. É, dá para fazer um algoritmozinho, tipo, no papel, né? E tentar entender o código. Isso. A imagem aqui ajuda. Eu gosto de escrever, porque senão tem hora que eu não entendo as coisas. Eu também. Faz a É simulação da bom. função, né? Você passa, cria, tipo, ali o sum com 2 números, o sum com 2 ESP e o sum com ESP e um número, e simula, né? Tipo, a É, execução. o código está no repositório da comunidade, vocês podem executar aqui passo a passo para ver o que, que ele está fazendo, né? Uhum. E aí é mais fácil de entender. Mas está lá o repositório, vocês podem baixar aí para testar e ver mesmo a execução, né? Fazendo Be- brincadeiras com o código. Beleza, meninas? Agradeço aí a presença de todas. Beleza. Tchau, tchau. Até a semana que vem. Beleza, muito obrigada. Até a próxima Eu que semana. agradeço. É, próximo. Valeu, meninas. Muito Tchau, bom. tchau. Tchau, tchau.